5 coisas que eu reduzi na minha vida depois do minimalismo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar 5 coisas que foram reduzidas na minha vida depois que eu me tornei minimalista. Essas coisas que foram reduzidas, na maioria das vezes a gente não se atenta a elas. Só depois que a gente não tem mais elas na nossa vida, que elas não fazem mais parte, né, da nossa vida, do nosso comportamento, a gente entende o quão isso é significativo e o quanto que isso reflete de uma forma benéfica na nossa vida. E o vídeo de hoje eu considero muito importante. Claro que os outros são, mas assim, essas coisas, gente, que foram reduzidas na minha vida, foram coisas realmente que fizeram muita diferença. São coisas que eu entendi depois que eu me tornei minimalista, o quanto essas coisas foram reduzindo até o ponto de eu não ter mais essas coisas e me sentir uma pessoa muito mais realizada e muito mais completa. A primeira coisa que eu reduzi na minha vida, com certeza, é compras, né? Comprei muito menos. Quando a gente fala de minimalismo, não quer dizer que a gente não compra mais nada, quer dizer que a gente compra as coisas realmente com propósito, sabendo por que estamos comprando, o motivo, as emoções, as necessidades que nos levam àquela compra, né? Então é bem diferente daquela compra que a gente compra simplesmente por comprar. Então depois que eu me tornei minimalista, com certeza as compras sem propósitos foram totalmente reduzidas. Claro que continuamos comprar, mas você saber o real motivo da compra, não só apenas você tentando suprir uma falta ou uma necessidade que você imagine que você tenha. Então, com certeza, a primeira coisa que foi reduzida foi as compras. A segunda coisa que eu reduzi depois do minimalismo foi o ego. Sim, gente, o ego, ele é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente vai inflando até o ponto a gente voar e sumir, desaparecer e tirar os nossos pés do chão. Eu tenho ego, né? Todos nós temos o ego, mas não é aquele ego de eu me sentir alguma coisa por ter coisas. O ego, ele é muito perigoso porque além dele fazer a gente se perder na maioria das vezes, ele faz com que a gente machuque muitas pessoas à nossa volta. Na maioria das vezes a gente machuca sem ver que nós estamos machucando, que é ainda mais agravante. Quando a gente se fala de ego, é a gente realmente se sentir superior, a gente se sentir melhor, a gente se sentir mais bonito, mais arrumado, mais preparado. Então tudo isso tem relação com o nosso ego. Necessariamente não precisamos falar nada na maioria das vezes. O ego, ele já fala por nós. Então, o altivismo, sabe? Aquela questão da gente se sentir superior sempre, em todos os momentos, ou porque temos coisas, ou porque somos, né, determinadas coisas, digamos assim, ou porque temos, ou porque somos alguma coisa. Então, com certeza, o minimalismo, ele me abriu os olhos e eu também reduzi o meu ego, aquele ego inflado, aquele ego que machucava as pessoas à minha volta, aquele ego que fazia eu acreditar, que eu era melhor que alguém. Nós temos, né, nossas particularidades que nos tornam melhores em algo do que outras pessoas. O problema do ego é que ele faz a gente entender que nós somos sempre melhores em tudo. Então, com certeza, o minimalismo me trouxe essa nova perspectiva de vida e o meu ego, ele foi reduzido. A terceira coisa que eu reduzi na minha vida foi, com certeza, o estresse. Eu não me atentava, mas eu era uma pessoa muito mais estressada. Eu não falo que hoje eu deixei de ter estresse, é impossível a gente deixar de ter estresse, a gente viver na santa paz todos os momentos, né? Tem lá as turbulências da vida que a gente fica preocupado, a gente fica estressado. Então a questão está mais em como a gente controla o estresse do que necessariamente você eliminar. Não tem como a gente eliminar, ele faz parte, né? Uma questão hormonal, uma questão que faz parte de todo o funcionamento do nosso organismo. Mas com certeza depois do minimalismo eu reduzi o estresse. Por quê? Porque eu me estressava por coisas banais, que era com que roupa eu vou, o que vão pensar sobre mim, ai, não deu certo essa composição de roupa, ou ai, nossa, eu não tenho isso, eu fico estressado porque eu não tenho isso pra minha casa, ai, eu fico estressado porque eu não consegui comprar isso pro meu filho. Então foram reduzidos os níveis de estresse na minha vida depois que eu me tornei uma pessoa minimalista. A outra coisa que foi reduzida na minha vida foi o desperdício. Quando eu falo desperdício, é no geral. Desperdício de tempo, desperdício de dinheiro, desperdício de comida. Muitos desperdícios foram reduzidos. Tudo, na verdade, em excesso, ele acaba se tornando um desperdício, porque o excesso a gente não dá conta daquilo.
né? Seja de comida, seja de roupa. Então a gente acaba desperdiçando. Foram reduzidos o desperdício de tempo. Tinha que ter muito mais tempo para procurar roupas, me preocupar com coisas. Então eu utilizava muito tempo com preocupações, né, banais, com coisas que realmente eram um simples desperdício de tempo. Poderia estar fazendo outras coisas, a não ser estar ali, por exemplo, correndo, procurando coisas para comprar, ou mexendo no celular, vendo as roupas que são lançamento. Eu falo mais em coisas porque era mais o meu ponto fraco. Foram reduzidos assim todos os níveis de desperdício na minha vida. Mas hoje eu tenho um discernimento ainda muito maior quanto à importância disso, quanto quão grave é o desperdício. A última coisa que foi reduzida, e eu confesso que isso é uma das mais significativas, as mais fortes redução, foi expectativas. Por quê? Porque a gente tá sempre gerando expectativa, isso é natural. A gente tem criado muita expectativa em cima de coisas que não nos vão dar nenhum tipo de retorno. E quando a gente cria expectativa em algo que não tem esse retorno, né, baseado na expectativa, o que acontece? A gente fica frustrado. Então, quando reduziram as expectativas, foram reduzidas as frustrações. E eu falo em expectativas no geral. Expectativas em pessoas, expectativas, sabe, em mim mesmo, porque a gente também se cobra muito. Então, quando foram reduzidas essas expectativas, gente, foi uma coisa assim que parecia que eu era uma pena, no sentido figurado, ficar mais leve e ficar menos tensa. E aí, consequentemente, né, essa questão da gente não ter tantas expectativas faz com que a gente diminua o estresse, diminua o desperdício, tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente. Então, isso foi um fator que eu falo predominante na minha vida, que foi realmente parar de ter expectativas sobre as pessoas, a gente imaginar que as pessoas têm que agir de uma forma e as pessoas agirem de outra forma, aí a gente fica frustrado, que as pessoas possam nos elogiar pela roupa nova e ninguém elogia, você fica frustrado, ou uma pessoa achar e falar assim, ai, que bonito que você tá hoje, a pessoa não elogiar, você ficar frustrado. Então, tudo isso são expectativas. Quando você não cria mais expectativa nessas coisas, no geral, você vive muito mais leve, vive muito mais sem preocupações, e isso é uma bênção, gente. Experimentem reduzir essas coisas na vida de vocês, que vocês vão ver o tanto que isso vai simplificar a vida de vocês, tornando a vida muito mais leve, muito mais feliz. A gente descomplicar a nossa vida, a gente viver a nossa vida com muito mais propósito, com muito mais leveza, sabe? Com muito mais direcionamento. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Agora eu quero saber muito de vocês, o que vocês gostariam muito de reduzir na vida de vocês. Coloquem nos comentários. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser questão de alimento, pode ser questão de compras de roupa, pode ser comportamento, pode ser qualquer coisa que você queira realmente reduzir. Coloca nos comentários. Muito legal a gente colocar nos comentários, porque é uma forma da gente interagir, da gente compartilhar as nossas experiências e também crescermos juntos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande beijo e até lá!